desistir por se sentir cansado. Talvez você já pensou em desistir por medo. Talvez você já pensou em desistir em algum momento na sua vida por se sentir insuficiente. Se você não levantou a sua mão, não se preocupe, você não está sozinho. Meu nome é Fernando Valgas, sou pós-graduado em controladoria, auditoria e administração de empresas, formado em matemática e também ex-aluno do Senai. E assim como vocês, chegou no Senai cheio de expectativas, de sonhos, de esperanças. Também cheguei no Senai com limitações físicas e limitações até mesmo emocionais. E de uma certa maneira, me sentia até um pouco incapacitado. A primeira vez que eu entrei no Senai foi em 2006, no primeiro curso de eletricista de manutenção, duração de 1 ano. Porém, antes de entrar nesse curso, os meus estudos, que eram de ensino fundamental e ensino médio, foram interrompidos porque eu tive que passar por um processo cirúrgico. Ao entrar no Senai, sabe o que eu vi? Pessoas muito mais bem preparadas do que eu. E eu olhei para aquela situação e eu perguntei: será que eu vou dar conta? Será que esse lugar é para mim? Eu me recordo que a primeira prova que eu fiz no Senai, valendo 30 pontos. Sabe quanto eu tirei, gente? Meio. Por que eu tirei meio? De acordo com o exame do PISA, para quem não sabe, o exame do PISA, ele é um dado estatístico que faz mensurações de alunos do ensino fundamental e médio em todos os países. Este exame, em 2006, ele dizia que os alunos de matemática brasileiros tinham, em média, conhecimento matemático de 39%. Ou seja, os outros 61% não tinham conhecimento. Eu estava nessa galera aí dos 61% que não tinha conhecimento. E eu me recordo que eu cheguei na época da diretora do Senai e eu disse para ela: eu não dou conta. Eu não dou conta. E ela me falou assim: não se preocupa não, você vai ter aula de reforço. Eu fazia Senai de manhã e à tarde tive aulas de reforço. Eu fiquei mais de um mês no Senai, de segunda a sexta-feira, tendo aulas de 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Eu me recordo que no final do meu primeiro curso de eletricista de manutenção, eu já estava ajudando os meus amigos a fazer a automação industrial. Porém, neste primeiro curso aconteceu algumas coisas que são muito importantes, que eu quero falar aqui para vocês. Esse primeiro curso, ele foi dividido para mim, especificamente, em 2 etapas. Os primeiros 6 meses, eu era um bolsista, ganhava meio salário mínimo. Os outros 6 meses restantes, eu comecei a trabalhar na indústria. E quando começar a trabalhar na indústria, na parte da tarde, fazendo o Senai na parte da manhã, consequentemente, eu comecei a ganhar um salário mínimo. E na época, quando eu fui trabalhar na indústria, eu lembro que eu fui super empolgado. Por quê? Tudo aquilo que eu estava aprendendo no Senai, eletricidade predial, industrial, eu pensei assim: cara, eu vou chegar lá na indústria, eu vou poder aplicar tudo isso, eu vou aprender mais. No meu primeiro dia, no meu primeiro trabalho, cheguei super empolgado.
detonar. O que ele foi colocado para fazer? Lançamento de parada de produção e ordem de serviço e planilha do Excel. Aí eu lembro que um dia, saindo do meu trabalho, fui pegar ônibus na unidade que ficava em frente ao Senai. Antes de pegar o ônibus, entrei lá no Senai para tomar uma água. E o professor do Senai foi e me viu e me perguntou: e aí, Fernando, como é que você está? Você está gostando do trabalho? E eu disse para ele: ah, bicho, não estou gostando muito não. Por que, cara? O que está pegando? Cara, no Senai eu aprendo um monte de coisas. Eletricidade predial, industrial, automação, pneumática, hidráulica. Cheguei lá na indústria doido para poder mexer e aprender mais com isso. O pessoal lá me coloca para poder lançar parada de produção de ordem de serviço no planilha de Excel. Olha a foto. Gente, ele disse algo que marcou muito a minha vida e marca até hoje. Ele disse assim: Fernando, independente daquilo que você faz no seu trabalho, mesmo que você não goste, faça bem feito. E eu quero abrir um parênteses aqui. E eu quero falar para você, aluno do Senai que está aqui agora, eu não sei se você vai estar trabalhando, ou se você trabalha, ou se você vai trabalhar depois de formar. Mas eu quero te falar uma coisa: independente daquilo que você for trabalhar, mesmo que você não goste, faça bem feito. Continuando. Por que ele me disse isso? Ele continuando. Ele me falou assim, ó: porque se você não fizer bem feito, você vai criar resistência para poder aprender coisas novas. E tenha certeza que você fazendo bem feito aquilo que você não gosta, saiba que lá na frente vai abrir as portas para você, para aquilo que você gosta. E sabe de uma coisa? Eu acho que ele estava certo. Por quê? O seu ponto de partida não define até onde você pode chegar. Como o meu trabalho era vinculado ao curso, o curso de duração de um ano, terminando o curso, eu fui desligado da empresa. Mas eu não parei os meus estudos. Logo que terminou o meu primeiro curso, eu já emendei num curso técnico, duração de 2 anos e 4 meses. Ao todo, eu fiquei no Senai 3 anos e 4 meses, onde eu fiz eletricista de manutenção, técnico em eletrotécnica e AutoCAD. E no momento, quando eu estava estudando, e depois de ter formado esse tempo, conforme eu disse, eu sempre tinha um sonho, uma expectativa de voltar a trabalhar na indústria, aplicar aquilo que eu aprendi na minha realidade profissional, ganhar dinheiro, ter grana, não depender dos meus pais, para poder comprar o que eu quero, ter o meu salário, ter minha vida. Pouco tempo depois, em 2010, trabalhei no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no cargo de coordenação, agência estatal municipal. E em 2012, eu tive a oportunidade de entrar na Iveco como preparador de máquinas. No momento quando eu entrei na Iveco, realidade industrial, como preparador de máquina, sabe qual foi o sentimento que eu tive? Nossa! Tudo aquilo que eu aprendi no Senai, que eu investi, de 3 anos de estudo, eu vou poder aplicar de novo, aprender de novo, viver essa realidade de novo. Porque agora vai, eu estou entrando como preparador de máquina. Aí eu cheguei lá, todo empolgado, no meu primeiro dia para trabalhar. Vamos embora!
chegar lá no meu primeiro dia, o que eles me mandaram fazer? Lançamento de parada de produção e ordem de serviço, uma planilha de receita. Aquilo que eu aprendi no meu primeiro emprego, 6 anos depois, ele me mandou fazer a mesma coisa. E eu disse, né? Pô, vamos lá, vamos fazer bem feito. Porque eu sei que eu fazendo bem feito vai abrir as portas para mim, para aquilo que eu quero. Gente, eu estou sendo sarcástico, porque a minha vontade era de xingar todo mundo e falar assim: vai para a glória de Deus, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque talvez eu fui medido não pela capacidade que eu tenho, mas pelo tamanho que possuo. E aí, gente, até que chegou um dia, que o meu dia chegou. E antes de falar desse meu dia que chegou, eu quero te dar uma visão aqui, ó. Você, aluno do Senai. Vai chegar um momento na sua vida que ninguém vai ver a sua capacidade. Vai chegar um momento na sua vida que ninguém vai ver o seu esforço. Vai chegar um momento na sua vida que ninguém vai ver o seu talento. Mas se você sabe que você tem, você sabe. Se você sabe que você tem capacidade, você sabe. E um dia, esse dia vai chegar. E esse dia chegou na minha vida. Estávamos lá, trabalhando normalmente, fazendo o meu melhor, lançamento de parada, ordem de produção, ordem de serviço. E nesse dia estava tendo uma auditoria de WCM. Para quem não sabe, WCM é uma sigla, que significa World Class Manufacturing, que é manufatura de classe mundial. Aonde são auditados pilares técnicos, processos e equipamentos. E neste dia da auditoria, estava tendo a auditoria sendo conduzida por um italiano e, consequentemente, as pessoas mais hierarquicamente falando dentro da empresa acompanhando essa auditoria. Pessoas a nível de diretores e gerentes. Quando eu falo gente de alta hierarquia dentro da empresa, são pessoas que ganham acima de 5 dígitos. E quando eu falo 5 dígitos, dá de 10 mil para cima. Para ser mais claro. E nessa auditoria, eles chegaram na máquina modelo e o auditor italiano chegou no operador e fez a seguinte pergunta: eu gostaria de saber qual é a maior perda que tem nessa máquina. O líder dele, ele não soube responder. Perguntou para o líder, perguntou para o operador, depois perguntou para o líder: qual a maior perda dessa máquina? O líder dele também não soube responder. Perguntou para o gerente da unidade operativa: qual é a maior perda dessa máquina? O gerente não soube responder. Até que eles estavam lá conversando entre eles e perguntou: quem tem essa informação? Fernando, deixa eu ir lá. Aí eu estou lá, gente, de boa, no escritório, lançando a minha planilha de Excel, ordem de serviço, parada de produção. Até que chega alguém entrando lá na sala desesperado, falando comigo assim: Fernando, o pessoal está te chamando lá na auditoria. Eu olhei assim e disse: viu? Eles estão querendo saber qual que é a maior perda da máquina modelo. Você tem essa informação? Tem. Você pode ir lá apresentar? Ué, eu posso. Mas eu preciso de alguma coisa para poder apresentar lá. O que você precisa? Não, preciso pelo menos do notebook. Então pega o meu e leva. Beleza. Peguei o notebook do cara, nos meus EPIs, fui lá na minha introdução, cumprimentei os gerentes, os diretores, o auditor em italiano, e ele me perguntando: não, gostaria de saber qual é a maior perda da máquina modelo? Você tem essa informação? Eu peguei lá o notebook, abri para ele e disse assim: ó, dentro dessa planilha nós temos a unidade operativa. E dentro da unidade operativa nós temos as perdas de processo por linha.
Baseado nas perdas de processos por linha, nós temos os equipamentos. Aí no momento que eu estava explicando para ele, o diretor industrial, o cara mais foda da empresa, que ganha mais dinheiro, chegou na minha frente e falou assim, ó, você tem essa informação ou não tem? Botando pressão em mim, eu, peixinho pequeno, eu já sou pequeno, mas peixinho pequeno. Eu olhei para ele assim, ó, viu? Aqui, se você apertar o botão aqui nessa planilha, ela vai gerar um gráfico dinâmico, na onde mostra as maiores perdas, do maior para o menor. E essa aqui é a maior perda da máquina em termos financeiros. Aí o auditor olhou e falou assim, nossa, muito bem, parabéns. Continuou o auditor. E como no final de toda a auditoria, o auditor ele dá os seus feedbacks, os pontos fortes, os pontos fracos. Só que nessa auditoria, ele fez uma ressalva muito diferente. E a ressalva que ele fez foi: vocês precisam de ter colaboradores igual aquele rapaz que mostrou as maiores perdas da máquina. Porque se vocês não conhecem as suas perdas, vocês nunca irão evoluir. Porque aquilo que não é gerenciado não pode ser medido. Pessoal, naquele momento, com menos de um ano de fábrica, num local onde tinha mais de 5.000 pessoas, tirando terceiros, todos da fábrica conheceram quem era o Firmino. Naquele dia, a Iveco deu uma promoção, começou a pagar cursos para mim. E lembra que o professor do Senai disse? Se você faz alguma coisa que você não goste, mesmo que você não goste, faça bem feito. Porque você fazendo bem feito vai abrir as portas lá para onde você quer. E realmente abriu as portas. Eu fui convidado a trabalhar no setor que eu queria, na engenharia de manufatura. Porque fazendo bem feito aquilo que eu não gosto, abriu portas para eu poder trabalhar naquilo que eu gosto. E eu fiquei quase 10 anos na Iveco. Conheci fábricas, networks, amigos, tive estagiários, tive aprendizes do Senai. E aí você para e me pergunta se eu tive aprendizes bons e ruins. Eu digo para você que está aqui hoje, aluno, eu tive aprendiz que se quisesse aprender, eu ensinava tudo para ele aprender, para ele ganhar dinheiro, para ele ter carreira. Mas eu já tive também aluno que não queria nada, e esses aí, vocês me desculpam, o sistema expurga. Eu já tive os dois. Alunos que querem ganhar dinheiro, trabalhar, fazer carreira, e alunos que não querem. E está tudo bem. Fiquei quase 10 anos na Iveco. Até que chegou um momento que eu resolvi me desligar da empresa. Porque aconteceu algo na minha vida que foi uma virada de chave. E aí você para e me pergunta, Fernando, o que aconteceu? Que foi essa virada de chave que fez você optar por desligar da empresa? Eu fiz a seguinte pergunta para mim: como eu estou atrelando a minha profissão com a minha vocação? De que maneira eu estou me vendendo no mercado de trabalho? Você já parou para pensar nisso? Como você está se vendendo no mercado de trabalho? Eu me vendo como uma pessoa que tem competência em controladoria, auditoria, administração de empresas,
projetos, conhecimento nas áreas técnicas e também conhecimento nas áreas humanas e comportamentais. Eu me rendo também como palestrante. Este ano, nós tivemos o primeiro evento internacional em Sete Lagoas, que foi do TEDx, onde eu passei por um processo seletivo, pude ser palestrante desse evento. E se você não pegar somente o canal do YouTube do TEDx, tem mais de 8 bilhões de visualizações. Tem uma palestra não. Eu me vivo dessa forma. E você, aluno do cenário? Como você se vende no mercado de trabalho? Talvez você não tenha essa resposta hoje. E está tudo bem você não ter essa resposta hoje, agora, nesse momento. Mas no final do seu curso, você tem que ter essa resposta sim. Você tem que olhar para você e perguntar para você: como eu vou me vender no mercado de trabalho? Será que através do YouTube, do Instagram, do TikTok? Como você vai se vender? Gente, eu sei que o cenário, ele é uma porta. Ele é a chance. Ele é a oportunidade que você faz no seu caminho. E como que você decide se construir neste caminho? Você lembra da pergunta inicial que eu perguntei? Quem aqui já sentiu vontade de desistir? Aí eu pergunto de novo. Quem aqui já sentiu vontade de desistir? Talvez a sua resposta seja sim, talvez a sua resposta seja não. Mas saiba de uma coisa, você é aluno do cenário, que mesmo nas dificuldades da sua vida, do seu trabalho e daquilo que você pode fazer, tenha certeza que se você for uma pessoa esforçada e saber como você se vende e saber o que você quer, é possível você vencer na sua vida profissional e também na sua vida financeira. Muito obrigada.